Paz, amados, estarei falando com vocês um estudo sobre ciúmes e os males que ele pode acarretar para a nossa família. Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao 4, 11, 18, 23, 24 e 28. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. 18. E viram-no de longe e, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. 23. E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. 24. E tomando-no, lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. O ciúme é uma emoção humana que pode levar a grandes proporções. Todas as pessoas sentem ciúmes em algum momento da vida, às vezes por alguém da família, outras vezes por um amigo ou por algum bem que é considerado precioso. Há pessoas que sentem ciúme por cargos, funções, e isso pode acontecer tanto no ambiente profissional como no ambiente eclesiástico. Nesta lição, temos a propósito de refletir a respeito da consequência do ciúme na família. A história dos filhos de Jacó não é só comovente, mas dramática. José, filho amado do patriarca, foi alvo de ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele, por isso tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles o viam como um delator e merecedor da hostilidade deles. A lição de hoje não tem como objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatiza essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família que a inveja e o ciúme estão presentes. Por incrível que pareça, a história se repete na experiência humana. Os mesmos sentimentos ruins que acomentaram Abraão e Isaac também se acomentaram na história de Jacó, filho de Isaac e Rebeca. Normalmente preferimos falar ou escrever sobre os aspectos positivos das grandes conquistas e das vitórias pessoais desses personagens, mas evitamos abordar os seus desacertos e problemas vividos. O sentimento de inveja e ciúme no meio da família de Jacó produziram rebeliões, porfias, mentiras e violência e divisões. A história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas destaca o modo errado e equivocado do tratamento do velho Jacó com seus filhos. Mais uma vez, a demonstração de favoritismo a José, o filho amado e mimado de Jacó e Raquel, tornou-se o rapaz alvo de inveja dos seus irmãos. Jacó não só demonstrava atenção especial para com José, como fez dele o filho em que mais confiava. José, imaturo e até certo ponto inocente, soube aproveitar os benefícios que o pai lhe proporcionava e delatava as más ações de seus irmãos no serviço do pastoreio das ovelhas e cabras. Seus irmãos, ao serem cobrados pelo pai das más ações praticadas fora de casa, sabiam que José era que delatava e por isso eles hostilizavam. Essa situação não só promoveu o conflito familiar, como também desenvolveu um sentimento de rejeição contra José da parte dos seus irmãos. Porém, existe algo interessante na história.
Quando José começou a receber revelações de Deus em sonhos que o colocava sempre em posição de superioridade em relação aos seus irmãos, como no caso do sonho dos molhos de trigo, os irmãos o rejeitaram e aborreceram e não conseguiram falar com ele pacificamente. Gênesis capítulo 37, versículo 4. Chama atenção nessa narrativa mosaica o fato de que o texto diz: porém, seu pai guardava este negócio em seu coração. Gênesis capítulo 37, 11. O que Jacó guardava no coração acerca desse assunto? Sem dúvida, ele sabia que Deus tinha um plano especial com José, mas o velho pai não soube administrar essa situação. Amados, a história de José pode ser lida pelo menos de 3 formas diferentes. Se a lemos como literatura, descobrimos uma história fascinante de um pai extremamente amoroso e um filho mimado, e alguns irmãos enciumados, uma esposa dissimulada e uma escassez de alimentos de abrangência internacional. Não é de se admirar que, ao longo dos anos, artistas criativos voltaram-se para essa história em busca de inspiração. Em 1742, Henry usou o José da Bíblia como modelo para criar seu personagem, José. No ano seguinte, Handel compôs um oratório de José. Num período de 16 anos, o escritor alemão Thomas escreveu 4 romances baseados na vida de José. Amados, no entanto, Gênesis do 37 a 50 é muito mais do que um texto de literatura dramática, pois, ao investigarmos seu conteúdo em mais detalhes, descobrimos uma história repleta de profundas implicações teológicas. A mão de Deus fica evidente em cada uma das cenas, controlando e prevalecendo sobre as decisões das pessoas. E no final, Deus constrói um herói, salva uma família e cria uma nação que será bênção para todos. Por trás dessa história está a cena de Deus, da aliança que sempre cumpre suas promessas. Glória a Deus. E para o cristão existe ainda uma terceira forma de ler essa história, pois José é uma das ilustrações mais ricas de Jesus Cristo no Antigo Testamento. José é semelhante a Jesus por ser amado por seu pai e obediente à sua vontade, rejeitado por seus próprios irmãos e vendido como escravo, acusado falsamente e castigado injustamente e, por fim, elevado de um lugar de sofrimento para um trono de poder, salvando desse modo seu povo da morte. A maior diferença, porém, é que o relato diz que apenas que José morreu, enquanto Jesus Cristo de fato deu sua vida na cruz, porém foi ressurreto da morte a fim de nos salvar. Gênesis 37 mostra que em detalhe a dinâmica de uma família cujos membros conheciam o verdadeiro Deus vivo e ainda assim pecaram contra ele, uns contra os outros, por meio das palavras e ações. Amados, a presença de José naquela casa não criou os problemas, mas sim tornou-os aparentes. Considere as forças destrutivas operando nessa família, forças sobre as quais Deus, em sua graça, prevaleceu para o próprio bem daquelas pessoas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. A falha no tratamento dos filhos. A preferência de Jacó. Em Gênesis capítulo 37, lembra que Jacó amava José mais que todos os seus filhos. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes de seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento em cada um dos seus filhos. Por isso, é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição passada, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos, as consequências graves dessa prática dentro da família. Amado, o texto narrativo de Gênesis 37:3 diz: Israel amava a José mais do que a
todos os seus filhos. Os pais dentro do lar percebem a diferença de personalidade e temperamento de cada um dos seus filhos, e é possível que Jacó tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Mas, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos filhos que lhe havia gerado. Amados, na lição anterior tratamos dos problemas que gerou o preferencialismo de Isaac e Rebeca acerca de seus filhos, Esaú e Jacó. Em circunstância diferente, essa história se repete com um dos filhos de Isaac e Rebeca. Jacó era o preferido de Rebeca, Esaú era o preferido de Isaac. O mesmo espírito negativo que gerou divisão e engano prevalecia agora na história de Jacó. Do mesmo modo que Isaac e Rebeca fizeram com os gêmeos, Jacó repetia o comportamento dentro da sua família de 12 filhos. Salomão fala em Salmo 127:3: Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Na verdade, o que o texto quer dizer é que os filhos são um presente de Deus ao casal, que deve amá-los de igual modo, pois cada um deles forjará seu futuro, com os princípios vividos dentro do lar. Se os filhos são herança do Senhor, os pais, marido e esposa, devem não apenas gerá-los, mas criá-los com amor e disciplina, para que honre a Deus e aos pai e mãe em tempo posterior. Israel amava mais a José, o mesmo tipo de favoritismo que Rebeca e Isaac tinham demonstrado no tocante a Jacó e Esaú. O favoritismo dos pais sempre cria males. Quando José foi levado para o Egito, então o favoritismo de Jacó foi transferido para Benjamim. José e Benjamim eram naturalmente favorecidos, pois eram os filhos únicos da muito amada esposa Raquel, já falecida. Filho da sua velhice, era um filho da sua esposa favorita, Raquel, gerado quando ele já estava com 91 anos de idade. Jacó tinha esperado por 27 anos um filho da parte da sua amada Raquel. Assim, quando José nasceu, isso constituiu um acontecimento especial. O favoritismo materno tinha separado Jacó da sua mãe, Rebeca, e os dois nunca mais se viram. Esse favoritismo era parte da razão pela qual seus meios irmãos mostravam-se tão invejosos, e porque ele terminou no Egito após ter sido vendido como escravo. José, o filho predileto do pai. O texto apresentado retrata José sendo alvo do amor preferencial de seu pai. Predileção esta que se transformou em favoritismo. José era o filho primogênito e favorito da esposa favorita de Jacó. Além de ser o filho da sua velhice, é diferente dos seus irmãos em caráter e atitude. Glória a Deus. É certo que Jacó não agiu de forma prudente ao amar mais a José do que aos outros filhos, pois os pais não devem ter predileção por um filho em detrimento dos outros. Esse mesmo erro foi cometido por Isaac, seu pai, e de geração em geração essa mesma atitude vem sendo repetida, sempre gerando tensões na família. 2. O ciúme, o agente de conflito familiar. Os irmãos de José sentiram-se ignorados pelo pai, por outro lado, em razão do desfrutar do favoritismo do pai. José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Seus irmãos, com orgulho ferido por causa da preferência paternal por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso, encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio geralmente têm no ciúme o nascedouro. O sábio Salomão declarou: o ciúme desperta o furor. Provérbios 6:34. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo o que provoca contenda, discussões, tendo como origem a carne. O ciúme é uma obra da carne. A inveja e ciúme são praticamente sinônimos, pois a inveja é a dor de não ter algo e se sentir o dono, enquanto o ciúme é a dor de ter algo, ter o medo de perder
O ciúme é o medo de perder o afeto de alguém. Na história do filho de Jacó, o ciúme foi capaz de causar grandes danos na vida emocional da família. O ciúme contra José induziu os seus irmãos a desejarem se ver livre do rapaz. O ódio alimentado pelo ciúme os levou a querer fazer o mal a José e a tirá-lo do seu convívio. Amados, nos primórdios da igreja, após a experiência do Pentecostes, a casca sacerdotal de Jerusalém demonstrava inveja e ciúme dos apóstolos, porque eles operavam milagres e tinham a atenção do povo. O ciúme dos seus irmãos. Seus irmãos tinham ciúme dele. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. A virtude desperta mais inveja do que a gratidão, e é mais fácil sentir inveja do que andar corretamente, do que seguir seus passos. Os irmãos de José, em vez de imitar o seu exemplo, passaram a odiá-lo. Em vez de pedir a Deus discernimento acerca do que estava acontecendo, alimentaram-se sua alma com o absinto do ciúme. Vale destacar que esse ciúme doentio atingiu a todos seus irmãos, de modo que ele passou a ser uma espécie de personagem ingrata entre eles. O ciúme é um sentimento destrutivo. Concordo com Charlie quando diz que nenhuma reação é mais cruel do que o ciúme. Tal sentimento é duro como a sepultura. Revela 3 sintomas. Uma pessoa ciumenta vê o que não existe, aumenta o que existe e procura o que não quer achar. Em vez de olhar para José como um instrumento que Deus estava levantando para salvar a sua família, viram-no como uma ameaça. Em vez de cuidar dele, nutriam o desejo de destruí-lo. No meio dessa tempestade de ódio e ciúmes dentro da sua casa, Jacó ponderava essas coisas em seu coração, considerando o caso consigo mesmo não tendo discernimento acerca da natureza dos sonhos de José. Jacó entregava-se a reflexões: o que poderia ser isso? Com isso, o patriarca nos ensina que há momentos em que devemos nos calar e meditar, pois o silêncio é melhor que a loquacidade frivolar, e a meditação é melhor do que palavreos insensatos. Portanto, não tenha ciúme de quem Deus está levantando e usando para cumprir seus propósitos. Glória a Deus. 3. A extensão do ciúme. Nesta presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problema para a vida conjugal, amizades sinceras, relacionamentos profissionais, etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que a felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobra desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Amado, uma das suas manifestações mais destruidoras da alma é a inveja, o mal que, como está explícito na etimologia da palavra grega, faz com que a pessoa seja consumida. Não se falou da inveja como o mal cujo encarniçamento nada pode apaziguar. A palavra inveja vem do latim invídio, que significa olhar contra, isto é, olhar com má disposição a outra pessoa, devido ao que é ou a que tem. O ciúme, bem se diz, tem medo de perder o que tem. A inveja sente ódio ao ver que outra pessoa tem algo. Assim, o senhor fulano tem ciúme da sua própria honra e está invejoso da superior habilidade do senhor ciclano. A palavra inveja foi o que provocou o assassinato de Abel. Lançou a José dentro da cisterna, fez com que Corém, Datã e Abirão se rebelassem contra Moisés e Arão, fez com que Saul perseguisse a Davi, deu lugar às amargas palavras que o irmão mais velho, na parábola do filho pródigo, dirigiu-se ao seu pai, e foi o que crucificou a Cristo. O amor não tem inveja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. 2. O ciúme entre os santos. Se de maneira geral o ciúme excessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensa mútuas, infelizmente entre os santos de Deus o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúme se calunia, difama e ofende os irmãos em Cristo ou colega de ministério.
Que o Espírito Santo guarde os nossos corações de modo que produza o fruto do amor. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 26. O problema do ciúme no ministério cristão. Como nas cascas sacerdotais dos primórdios da igreja, a inveja e o ciúme eram uma realidade. Também no ministério cristão, esses sentimentos ainda são devastadores. A inveja e o ciúme surgem através de pessoas que se permitem ser dominadas por esse sentimento negativo. Aqueles que são assim tornam-se contra as pessoas que se destacam misteriosamente por desejarem o lugar dessas pessoas. Alguns chegam a caluniar, difamar e ofender o seu colega de ministério. O medo de perder o afeto do outro faz com que pensamentos doentios sejam capazes de confundir a realidade com suposições. O narcisismo não tem lugar na vida de quem é cheio do Espírito. Qualquer promoção própria deforma o corpo de Cristo e lança a contribuição sincera do outro como uma pobre luz. Esta imagem falsa, por sua vez, incita outros a uma ambição carnal e a um ciúme insignificante. O fracasso tende a envolver a todos. Como pentecostais, temos feito um bom trabalho ao enfatizar os dons do Espírito. A importância do fruto do Espírito merece ainda mais atenção. Os coríntios estavam ansiosos para experimentarem o poder carismático do Espírito Santo. Contudo, estavam cheios de ambição e discórdia carnais. A Escritura insiste que os crentes serão conhecidos pelo seu fruto, não por seus dons. Amados, não nos deixemos possuir de vanglórias, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O orgulho e a inveja são obra da carne, e não fruto do Espírito. Esses pecados são, portanto, incompatíveis na vida dos salvos. Dos muitos males existentes em nossa sociedade, e particularmente na igreja, a ambição é a mãe de todos eles. Amados, por isso Paulo exorta a nós, precavemos desse erro, pois a vanglória nada mais do que a ambição, o anelo por honras, por meio dos quais cada pessoa deseja exceder as demais. A palavra refere-se a uma pessoa que sabe como tentar conseguir um respeito ao qual não faz jus. E demonstra por suas ações conversas fiadas. Vanglória e ambição entre os crentes, aqueles que desejam a glória humana, se apartam da verdadeira glória. Não é lícito nos gloriarmos, exceto em Deus. Qualquer tipo de glória é pura vaidade. Provoca uns aos outros, ter inveja um dos outros, são atitudes das filhas da ambição. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8. O que pensam os que está em nosso coração determina as nossas ações. Provérbios 4, versículo 23. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral, que com a base na palavra de Deus, aconselhará com sabedoria. E finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Glória a Deus. Queridos, como o amor é muito importante entre os crentes, Paulo fez uma descrição detalhada. Como esse amor se manifesta na vida dos crentes. Em primeiro lugar, a caridade, o amor, é sofredora, aqui com um sentido de paciência, o oposto de falta de moderação. A paciência, às vezes traduzida como tolerância ou dificuldade de se zangar, é um atributo de Deus. Glória a Deus. Amados, em muitas ocasiões, o povo de Deus precisou ser paciente. Veja alguns exemplos na Bíblia. A paciência ou longanimidade faz parte do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esse amor suporta certo aborrecimento ou inconveniência sem se queixar. Não se irrita quando é provocado e persevera firmemente.
A caridade ou amor também é benigna. A benignidade toma a iniciativa ao responder generosamente às necessidades dos outros. Os salmos e os escritos dos profetas falam muito sobre a benignidade de Deus. Como os crentes receberam a benignidade da parte do Senhor, eles devem agir com benignidade em relação aos outros. Esse amor é atencioso e está sempre disposto a ajudar os outros. O benigno amor é gentil e suave e está sempre pronto a demonstrar compaixão, especialmente aos necessitados. Amados, a caridade não é invejosa. A pessoa invejosa deseja aquilo que é dos outros. Parece que esse era um problema particular em Corinto. Aqueles que tinham os dons menores invejavam os que tinham os dons maiores. A semente da inveja pode levar à ira e ao ódio. Aquele que fica muito ocupado invejando os dons dos outros, provavelmente não irão usar seus próprios dons para prestar um atencioso serviço ao próximo e a Deus. Quando existe amor, os crentes utilizarão com toda a boa vontade qualquer dom que possa ter recebido, a fim de trabalharem junto para o progresso do reino de Deus. Glória a Deus. E para finalizar, irmãos, o ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. Romanos 13, versículo 13. O único modo de ter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esse desenvolver a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquecer as emoções humanas provenientes do vício da alma. Eu agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor Jesus.